Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estivemos durante este primeiro trimestre de 2018 estudando as revistas da CPAD com o tema A Supremacia de Cristo, Fé, Esperança e Ânimo na Carta aos Hebreus. Hoje estaremos estudando a lição de número 12, que tem como título Exortações Finais na Grande Maratona da Fé. Então chegamos ao final do primeiro trimestre de 2018 com esta lição, que é um resumo aí do capítulo 12 e do capítulo 13 da Epístola aos Hebreus. E aqui então nós vamos ver as exortações finais, a palavra dita para que finalmente os hebreus cristãos não deixassem a sua fé. Então aqui vamos dizer que seja aí a apelação final. E no capítulo 13 existe também aí a despedida final. E o assunto principal aqui é a comparação com uma corrida, uma maratona, onde existe uma plateia que está assistindo, está torcendo, e existem os corredores que estão fazendo todo o possível para vencer. E existe a exortação para que eles não se distraiam e que estejam prontos para essa batalha final, para que eles alcancem o prêmio, todos juntos, da mesma maneira que Jesus alcançou. Todos devem chegar juntos e alcançarem também o mesmo prêmio. Era colocado até algum objeto de ouro para que aqueles corredores se distraíssem, parassem de correr para ir pegar uma peça dessa de ouro, e assim o outro venceria. Também era permitido que alguém que estava patrocinando um escravo que estava correndo pudesse correr ao lado dele. Então aí você vai entendendo melhor como é que eram aí essas maratonas, e nós vamos ver que essa epístola aos Hebreus então foi escrita por alguém que entendia também sobre esses jogos, esportivos. E esta lição tem as seguintes partes e seguintes tópicos. Na primeira parte nós vamos ver aí a corrida proposta. Tópico 1, o exemplo dos antigos. Tópico 2, o exemplo de Jesus. Tópico 3, o exemplo da igreja. Na parte 2, nós vamos ver aí os corredores bem treinados. Tópico 1, respeitam limites. Tópico 2, mantêm a mente limpa. Tópico 3, valorizam as coisas espirituais. Depois, na parte 3, nós temos aí a corrida final, exortações finais. Tópico 1, valorizar a liderança. Tópico 2, valorizar a doutrina. Tópico 3, valorizar a adoração. O texto áureo da lição diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Hebreus 12, 1. Então, depois de citar aí os heróis da fé, aqueles que morreram no Antigo Testamento e que foram justificados pela sua fé, então veja só que não é igual hoje, que a pessoa é salva pela graça de Deus mediante a fé. No Antigo Testamento ainda não havia a graça de Deus manifestada. Jesus se manifestou no Novo Testamento. Então Jesus é a graça de Deus manifestada a nós para que possamos ser salvos. Aí nós precisamos o quê? No Novo Testamento, acreditar nisso e sermos salvos. No Antigo Testamento, Deus vinha, falava com o homem, prometia, fazia promessas ao homem. Essas promessas eram promessas futuras. Existiu dentre as suas promessas a promessa também de um dia o Redentor vir e os livrar. Mas, por exemplo, Abraão, Deus prometeu para ele uma terra. Sai da tua terra para uma terra que eu vou te mostrar. E a Bíblia diz que Abraão creu nisso e foi justificado por crer nisso.
Veja bem que a justificação de Abraão se deu por acreditar nisso. Antes, Noé, Deus disse que ia mandar um dilúvio, um juízo, ele acreditou, Deus disse para construir uma arca, ele construiu, então foi justificado pela sua fé. Antes, o Enoque andava com Deus, conversava com Deus, então acreditava em Deus, tinha fé em Deus, foi justificado por essa fé. Abel ofereceu sua própria vida a Deus, então ele foi justificado por essa fé. E assim nós vamos ver que vários heróis da fé foram justificados pela fé em Deus, por acreditar em Deus. Ninguém chegou para eles e disse, vai vir aí Jesus para te salvar, nada disso. Deus falou com eles, eles creram em Deus, obedeceram a Deus e foram justificados por isso. Veja lá, a Raabe, por exemplo, ela creu que Deus ia destruir a cidade, creu no poder de Deus, creu que existia Deus, foi justificada por isso. Quando eles creram e foram justificados. Não era esse evangelho que nós pregamos e nem falando a respeito de Jesus, mas Deus falou e eles creram em Deus e foram justificados por crer em Deus, por obedecerem a Deus. Então estas aí são as testemunhas referidas aqui. E eram então agora o quê? Testemunhas, né? Estavam vivos, estavam com Deus e testemunhavam da sua fé diante das pessoas. Porque aqueles hebreus sabiam que todos eles tinham existido e tinham sido justificados por terem fé em Deus. Então eram exemplos para eles. Depois a verdade prática diz, assim como um atleta, o cristão corre a grande maratona da fé. Então comparando aqui uma maratona que um atleta vai disputar, e ele o que? Ele se prepara, né? Ele se exercita, ele primeiro vai aí cuidar da sua alimentação, ele vai ter um treinamento físico, né? Um treinamento psicológico, tudo isso para aguentar a maratona e poder vencer a maratona. Assim também o cristão, ele vai orar, jejuar, estudar a Bíblia, né? Ele vai congregar, ele vai obedecer a sua liderança, amar os irmãos, fazer a obra de Deus, né? Então durante a sua vida cristã é como se fosse uma maratona. Ele tem que se preparar e tem que depois o quê? Fazer a corrida. Assim também a nossa vida cristã. A gente aceita Jesus como Senhor e Salvador, vai ler a Bíblia toda, vai orar, vai jejuar, vai aí estudar a palavra de Deus, né? E vai fazendo a obra de Deus, vai crescendo, vai. Enquanto isso, que nós estamos numa maratona, numa corrida. Todos deverão chegar juntos, todos deverão vencer. Qual é o prêmio? O arrebatamento da igreja e vamos morar na Nova Jerusalém. Então existe aí um prêmio, né, esperando. E nós temos uma corrida a correr, uma maratona a executar. Vamos ver aí agora a nossa leitura bíblica em classe, que está em Hebreus capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 8. E nós vamos ver também Hebreus capítulo 13, versículos 15 ao versículo 18. Vamos ler. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos, e não filhos. Agora Hebreus 13, de 15 a 18.
Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessa o seu nome, e não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência, como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. Então vimos aí falando dessa carreira que está proposta, dessa maratona, dessa corrida cristã, e vamos ver que o pecado vai tentar impedir, o corredor de vencer. Então nós temos que fazer de tudo para vencermos essa batalha, corrermos de maneira tal que nada nos atrapalhe a corrida e que possamos chegar juntos e podermos receber o prêmio juntamente com nossos irmãos. A introdução da lição diz o seguinte: os 2 capítulos finais da carta aos Hebreus constituem-se como um dos mais fortes apelos exortativos de toda a epístola. A exortação que começa no capítulo 12 é que cada um corra a maratona da fé que está proposta. A palavra grega agon, traduzida como carreira, tem o sentido de luta, conflito, esforço e corrida. No capítulo 11, o autor havia falado das promessas de Deus como alvo a ser alcançado. Agora ele coloca o cristão dentro da maratona da fé, correndo rumo a essa meta. Como toda corrida, é preciso fazer os preparativos necessários. E isso tem uma razão de ser. Toda corrida, especialmente a maratona, demanda algum tipo de esforço e sofrimento. O sofrimento aparece como algo intrínseco da corrida, já que ela exige uma vida disciplinada. Todavia, nada disso deve servir de desmotivação, já que estamos numa pista onde outros, bem antes de nós, também já trilharam. Se você perguntar ao cristão, mesmo aí, que alguns afirmam que foram salvos aí pela graça de Deus e que é Deus que deu a fé para eles, então como é possível um cristão perder a sua salvação? E nós vamos ver que realmente existe a possibilidade de alguém perder a salvação. E nós vamos ver isto escrito aqui neste capítulo. Mais uma vez existe uma palavra exortativa aos cristãos hebreus, dizendo que tome cuidado para que não percam a sua salvação. Porque na verdade é exigida a fé humana, a fé do homem em Deus para que ele seja salvo. Ele vai acreditar que Jesus veio, morreu na cruz, ressuscitou. Como está, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então, é a fé do homem que tem que acreditar nisso para ser salvo. Não é Deus que vai colocar fé no homem para acreditar nisso. É a fé do homem. Jesus disse, grande é a tua fé, pequena é a tua fé. Não disse grande é a fé que Deus lhe deu, nem pequena é a fé que Deus lhe deu. Porque a culpa seria de Deus se alguém fosse para o inferno, então, porque Deus não deu a fé para ele. Então, isso aí é coisa de calvinista, que acredita que Deus é que dá fé para o homem ser salvo e não dá fé para o outro ser salvo. Então, Deus é que está condenando o homem ao inferno. Não é o homem o responsável, mas é Deus. Veja só. Então, para o calvinista, quem é responsável pelo homem para o inferno é o próprio Deus, não é o homem. Porque Deus não deu fé para ele, deu fé para outro, para ele não. Então, veja só. Não é assim que a Bíblia ensina. Então, Deus quer que todos sejam salvos. Está bem claro em 1 Timóteo isso. Está bem claro em toda parte, o versículo áureo da Bíblia, Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, é todos. A salvação é para todos. Jesus morreu por todos. Então, precisa o quê? O homem acreditar nisso e ser salvo. Então, aprove a Deus salvar os homens aí o quê? Pela loucura da pregação. Ele vai ouvir a pregação e ele vai acreditar. Ele vai abrir o seu coração para Deus e ser salvo.